Bom, meu nome é Fábio Akita, começando, eu também sou organizador de eventos, então eu sei como é que é essa bagunça para organizar, fazer tudo funcionar. Então, primeiro, os parabéns aos organizadores por conseguirem colocar esse evento em ordem e vão tornar esse dia um bom dia para todos os developers. E o tema da minha palestra vai ser startups e software. Eu não vou, obviamente, falar sobre nenhum tipo de receita de bolo, procedimento, então a ideia não é bem essa. Antes de mais nada, uma pequena apresentação. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software em São Paulo chamada CodeMiner. Essa empresa ela começou 2 anos atrás e agora a gente está em São Paulo, a gente tem um escritório em Porto Alegre, em Natal e em Fortaleza. A gente tem aproximadamente 40 pessoas e nesses últimos 2 anos a gente desenvolveu mais de 50 projetos entregues, a maioria deles aplicações web, então a gente não faz hot sites, a gente não faz site institucional, a gente não faz manutenção de intranet corporativa nem nada disso. Nesse meio tempo a gente fez e-commerces, a gente fez e-learnings, a gente fez sites de conteúdo, de comunidade, ONGs, a gente fez pequenas empresas, empresas grandes, nacionais, internacionais e uma série de tipos de projetos diferentes envolvendo startups, aplicações web, produtos web em geral. E objetivos dessa palestra. Como eu gosto de fazer num keynote, principalmente, a ideia é falar sobre conceitos e a ideia normalmente é estourar alguns conceitos, acho que é o principal que eu mais gosto de fazer, pegar algumas coisas que o pessoal aceita como realidade e virar do avesso. Então acho que esse é o primeiro grande tema. Quantos aqui são desenvolvedores no dia a dia que programam que são empregados como desenvolvedores mesmo? A maioria. E quantos aqui tem startups? Alguns. Então a pergunta tem que ser um pouco melhor. Quantos aqui gostariam de ter uma startup? Já são mais pessoas. Agora, o problema de startups hoje em dia. Todo mundo tem ouvido falar bastante sobre esse tema de startups, aceleradoras, incubadoras, investidores, demo days e assim por diante. E o principal problema que todo mundo tem, então a pergunta que eu fiz agora foi justamente por isso, a maioria é desenvolvedor de software, e muitos de vocês gostariam de ter uma startup e é o que todo mundo gostaria de se ver fazendo em algum momento. Problema, a gente tem poucos recursos, a gente tem pouco tempo, porém a gente tem muitas ideias. Acho que essa é uma constante. Eu tenho muitas ideias, mas eu não tenho tempo para desenvolver, eu não tenho dinheiro para investir, eu não consigo contratar uma equipe, eu não consigo fazer marketing, eu não consigo fazer nada disso. E a gente vai levando, alguns começam, e os que começam sem saber muito bem o que fazer também. Então, como é que eu começo, com quem eu falo, para onde eu vou. E o principal de tudo, independente se é uma startup, se é um projeto, se é um produto, se é uma coisa pessoal, um hobby, qualquer coisa do tipo, a primeira coisa que eu gosto de dizer sempre é que planejamento sem ação é ilusão. Então, não adianta ficar escrevendo papéis e papéis de business canvas, de business plan e assim por diante e não ter nenhuma ação. Por outro lado, sair fazendo sem saber o que está fazendo é passatempo. É basicamente hobby, é o que você faz no fim de semana, é o que você faz nas horas vagas. E são essas as grandes duas pontas. Em algum lugar no meio disso estão startups, estão empresas. E qual que é o outro grande problema? Você começa a fazer um projeto. Já ouvi várias vezes isso. Comecei a desenvolver em janeiro de 2012 e até hoje não está no ar ainda. Falo, meu Deus do céu, como depois de 1 ano não saiu nada ainda. Então isso também é um outro problema grave que você tem hoje em dia. Projetos atrasam como? Um dia de cada vez. Você atrasa um dia, atrasa um dia, atrasa um dia. Quando você vai ver, passou 2 meses, passou 6 meses, passou 1 ano e você continua na mesma. E você fica naquele grande dilema, o que eu devo fazer? Porque por mais que a gente se prepare, acidentes acontecem, a Murphy está por aí trabalhando sem parar. E por outro lado, eu vejo também muita gente que é completamente despreparado, tirando a sorte grande, ganhando na loteria, conseguindo se tornar uma grande startup, assim por diante. Então existem essas dicotomias, esses dilemas, esses grandes problemas que você vê no dia a dia. E o principal problema de todos sempre é começar sem saber o que está fazendo. Você tem uma ideia, mas essa ideia não tem estrutura, essa ideia não tem corpo, essa ideia não tem formato. Você começa a fazer, vai testando ideias, vai fazendo da melhor forma que você imagina ser a solução.
E quando você faz dessa forma, você se vê nesse grande labirinto e não consegue dar o passo para trás que faria você enxergar, às vezes, o caminho mais simples até o final. A principal dica prática que eu diria, você acha que seria a única que eu vou colocar aqui, é, primeiro de tudo, você prioriza o que você tem que fazer, você planeja e você executa. Esse é o básico, é o que todo mundo vem falando há décadas, isso não é novo. Esse livro, por exemplo, é um clássico da autoajuda. Aliás, eu vou colocar livros de autoajuda aqui, que eu não recomendo que ninguém leia, porque são livros de autoajuda. Nenhum deles é livros para você colocar em negócio. 7 Hábitos é um livro de autoajuda. Getting Things Done, outro livro de autoajuda, todos eles dizem a mesma coisa. Faça um to-do list, faça a lista do que você tem que fazer, execute em prioridade e vá adiante. De novo, se eu for resumir, acabei de economizar uns $60 aqui para vocês, porque é só isso que ele diz. E qual que é o grande problema? O grande problema é que somos todos desenvolvedores de software. Qual o problema de software? O problema de software é que software não é hardware. Parece óbvio, mas vamos explicar qual é essa diferença. Hardware. Hardware é simples. Por que hardware é simples? Porque hardware tem peso, hardware tem medidas, hardware obedece leis da física. Eu sozinho não carrego esta mesa, posso tentar o quanto eu quiser, isso não vai acontecer. A vantagem de hardware é que ele obedece às mesmas leis que todo mundo conhece e funciona para todo mundo. Você vai jogar um negócio para cima, ele vai cair. Não existe nenhum cenário aqui em que alguém vai tentar jogar esse negócio para cima e ele vai parar no ar, porque ele obedece à mesma lei. Eu posso descrever isso, passar para qualquer um de vocês e todos vocês vão conseguir interpretar mais ou menos da mesma forma. Aí depende mais da capacidade manual de vocês do que realmente de uma descrição. Qual o problema de software? Software não tem características físicas, software não tem cheiro, software não tem gosto, software não tem peso, software não obedece a nenhuma lei conhecida da física e eu não consigo descrever software de uma maneira que qualquer um de vocês entenda da mesma forma. Qualquer descrição de software que eu faça para uma pessoa daqui ou outra de lá são interpretações diferentes, os dois vão me sair com 2 softwares diferentes. E isso é um grande problema. Então, esse seria o principal problema mais grave, fundamental de todo o desenvolvimento de software. Eu não consigo ter parâmetros corretos, iguais, que todo mundo entende o que eu quero fazer, eu não consigo descrever que diabo eu estou fazendo. E a gente costuma dizer, principalmente em inglês, quando um problema é muito difícil, pô, mas isso não é ciência de foguete, não pode ser tão complicado assim. Aí eu diria o contrário, pena que não é ciência de foguete, porque foguete a gente sabe construir, a gente sabe lançar no horário, a gente sabe colocar na estimativa, a gente sabe mandar para a Lua, ele vai, ele volta e funciona. A maioria dos sites que o pessoal tenta fazer não sai na data, sai quebrado, não vai para o ar, se fosse mandar para a Lua nunca mais voltava. Esse é o grande problema de software. E, além de tudo, como não tem material físico, como eu não tenho um estoque de tijolos e concreto, a gente faz tudo que não precisa fazer num software. Esse é outro grande problema, a gente engorda software sem parar. E em todas as áreas em que isso acontece, não é só em software, na verdade, eu estou sendo injusto com software. Existem várias outras áreas em que isso é verdade também, e normalmente são as áreas de criação principalmente. Música, culinária, todas as áreas que não são construção, que não é engenharia de fato. Software, a gente gosta de dizer engenharia, ela está longe de ser uma engenharia, a gente gosta de dizer ciência, está longe de ser uma ciência ainda, ela é mais ele ainda é um conjunto de práticas, nós somos todos profissionais de prática, esse é outro grande dilema que a gente tem. O engenheiro civil, por outro lado, ele tem práticas, obviamente, mas existe muito mais fundamento no que ele faz, muito mais restrições no que ele consegue fazer e, por isso, ele executa melhor do que nós executamos. E uma principal coisa que um desenvolvedor de software precisa fazer logo de cara, um desenvolvedor em qualquer projeto, seja startup ou não, é organizar o seu trabalho. Isso no mundo de culinária é simples, pessoal, é simples. Foi descoberto a grande fórmula que torna os grandes chefes os chefes. Mise en place. Nenhum cozinheiro começa a fazer o dia antes de fazer isso. Separar todos os ingredientes, cortar, preparar, deixar já preparadinho para na hora que precisar fazer, você saber onde está cada coisa e sair fazendo.
simplesmente abrir a geladeira aleatoriamente, pegar ingredientes qualquer e jogar na panela, como todo desenvolvedor de software faz, basicamente. E me perguntaram algum tempo atrás qual é a coisa mais difícil para um engenheiro de software. Aí eu coloco aqui Tales de Mileto como parábola da história, que tem a filosofia a coisa mais difícil do mundo é conhecer a você mesmo. E a coisa mais difícil de um engenheiro de software é entender que a maioria dos problemas de produtos de software não se resolve com software. Acho que esse é o primeiro grande problema. E a maioria das pessoas pensa em resolver com software. A maioria dos problemas você resolve sem software. O melhor código que você escreve é aquele que você não escreve. Então, esse é o segundo grande problema do mundo de engenharia de software. E outro grande problema, passado esse primeiro entendimento, é estimar um software. Quem aqui gosta de estimar software? Ninguém. Tem um ali que ele está brincando. A gente não gosta de estimar o abstrato. Isso é difícil. E a gente ainda recebe essas dicas de autoajuda. Isso é autoajuda também. Fale rápido, faça o quanto antes, vá fazendo, vai lançando, não importa, você vai aprender com os erros, uma hora você vai conseguir consertar e aí vai tudo funcionar e você vai virar o Facebook. Não funciona bem assim também. O maior problema é que, apesar da gente ser profissional de prática de software, mesmo nós, quando pensamos em estimar um software, por exemplo, a gente pensa em algo assim. Pediram para a gente desenvolver um site pequeno. Esse aqui, pequenininho, quase nada. O que todo mundo pensa instintivamente é, beleza, vamos quebrar o problema e a gente consegue quebrar e diminuir o escopo desse projeto em várias partes, sai um por mês, então dá 4 meses. Aí quando você chegar aqui em outubro, você vai descobrir que não fez nem metade dele, vai durar até o ano que vem e assim por diante. E esse é o grande problema de como nós, enquanto profissionais de prática, encaramos software. Agora, como é que a gente deveria encarar software? Aqui eu vou passar uma rápida pincelada por tudo que vocês já viram em algum momento. O maior problema é que quando você consegue procedimentalizar alguma coisa, você consegue ter passo a passo, quando é uma ciência exata ou uma engenharia exata, é fácil estimar alguma coisa. Quando é uma ciência abstrata, quando depende da prática de quem produz, quando depende da interpretação de quem vai executar, quando depende de circunstâncias que você não controla, a gente mede constantemente e ajusta. É assim que funciona. É que nem explorar uma floresta sem bússola. Você não sai correndo simplesmente até encontrar um precipício. Você anda um pouco, vê mais ou menos onde você está, muda de direção, vê mais um pouco, mede onde você está, vai mudando de direção e assim você vai sucessivamente. Em software é a mesma coisa. Você planeja um pedaço, você executa esse pedaço, você checa se deu certo ou não. Se não está na direção certa, você muda a direção, vai para o próximo passo e faz a mesma coisa. Você planeja de novo um pouquinho, executa, checa se está no lugar certo, se não, reage a ele, faz o próximo passo e vai assim adiante. Isso é o que se chama, isso aqui é o 101 básico 1 de qualidade. É assim que você acumula qualidade. Você faz um pouco, checa, vê se está certo ou errado, faz de novo, checa se está certo ou errado, faz de novo e vai fazendo pequenos círculos, pequenas interações. Vocês já ouviram falar sobre isso algumas vezes, provavelmente. E assim, a gente tem que medir, medir e medir. Assim como o lema de todo terrorista é location, 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 de desenvolvedor de software é medir, medir, medir. Só de curiosidade, esse aqui é o meu dashboard de projetos em andamento neste momento, ou que foram entregues recentemente, e assim que eu meço a qualidade de código de todos eles. Só uma visualização rápida. Mas eu preciso ter isso. Eu não posso estar às cegas em tudo que eu faço. E esse círculo, essa interação, ela não é nova, ela é um assunto já mais do que discutido. A gente fala sobre isso há décadas já. Quem começou principalmente foi Edward Deming. Quem já leu sobre Lean já deve ter ouvido falar sobre ele. Lean Manufacturing, não Lean Startup. Edward Deming, ele costumava dizer que todo mundo é responsável pela qualidade, essa é a primeira coisa.
E existem algumas frases que não são dele, mas que o pessoal atribui de qualquer forma, como, por exemplo, em Deus nós confiamos, todos os outros têm que trazer dados. Ponto. Agora, Deming, ele buscou essa ideia de obter qualidade. E esse negócio de qualidade foi entendido como não existe uma fórmula para ter qualidade. Você não liga ou desliga a qualidade, você acumula a qualidade e vai tendo melhorias contínuas em cima do que você produz, porque você aprende, checa e vai fazendo isso. Esse processo é o que deu origem ao que a gente chama hoje de Lean Manufacturing. Todo mundo ouviu falar de Lean Manufacturing alguma vez na vida recentemente, principalmente depois de 2009, quando saiu Lean Startup. É o assunto mais batido que ninguém entende e continua discutindo a respeito. E o que você vai encontrar? Aquele círculo. É o mesmo círculo. É a descrição daquele círculo em alguns processos um pouco mais detalhados. Então você vai encontrar isso em Lean, em produção, em manufatura. E onde Kanban, por exemplo, é um pilar de todos os processos que existem dentro do Lean. Não existem processos separados que funcionam independentemente. Isso não é um menu à la carte, onde você vai escolhendo no buffet, eu quero este, eu não gosto de picles e eu vou pegar esse outro. Não funciona assim. Isso é um conceito, isso é um processo. Você vai encontrar o mesmo círculo, obviamente, no Lean Startup. A capa dele já diz isso. Você provavelmente já deve ter visto o círculo ali no meio. Você já percebe a ideia do que ele quer dizer. É a mesma coisa, só que essa aqui é a versão, é como se fosse a versão infantil do Lean Manufacturing. Então o Lean Manufacturing é para adulto, isso aqui é um pouquinho mais simples, linguagem que você vai ler no dia a dia, você pode ler no ônibus, vai dar para entender um pouquinho melhor. De novo, isso é autoajuda. Então, vamos colocar dessa forma. Ele pega a mesma ideia e coloca no mesmo círculo, mas é a mesma coisa. Você vai encontrar esse mesmo círculo em outro lugar, no que a gente chama de metodologias ágeis, Scrum, XP, Crystal, todos eles. E é o mesmo círculo. Agora, por que é o mesmo círculo? Porque tem a mesma origem. Não surgiu do nada isso. Todo mundo leu Deming alguma vez na vida. Então, antes de mais nada, quando você for ler a versão simplificada, busque a origem de todas elas. Agora, e software? A gente conhece o mundo open source. Quem aqui contribui no mundo open source? Poucos de vocês. Então, isso aqui vai ser um pouco ilustrativo. Vocês nunca pararam para pensar, vocês já devem ter visto isso. Na minha empresa, a empresa onde eu trabalho, a gente faz software, é uma desgraça, bug para caramba, todo mundo atropelando um ao outro. O software é muito ruim. Como é que todas essas empresas fazem softwares tão ruins? E no mundo open source, onde ninguém é pago, o trabalho é voluntário, o cara faz quando quer, sai software muito melhor do que vocês já fizeram até hoje. Como funciona isso? Alguém consegue explicar essa mágica? Então eu vou explicar a mágica para vocês. Então primeiro a gente precisa entender como é que é o procedimento dessa mágica. Primeira coisa, de novo, a gente tem código voluntário de um lado, a gente tem revisão dos committers, os caras que têm a chave de escrita no repositório, que fazem o merge desse código que foi revisado e aceito, que distribui esse código pela internet, as pessoas baixam, testam, colocam tickets de bug, alguma coisa do tipo, aí algum voluntário vai, corrige esse bug, o reviewer vê, joga no repositório e vai no mesmo círculo. Você vai ver que é o mesmo círculo. Então, vamos dar um exemplo. jQuery, que todo mundo conhece, que é um repositório. Então, a gente tem o código ali, códigos voluntários. A gente tem uma equipe, que é o core team, que são os committers, que chegaram lá por alguma de N forma, são os melhores programadores, ou que contribuíram mais, assim por diante, que fazem revisão desse código. Então, você tem todo o histórico dele. Esse código ele é colocado para distribuição, vira lá um zip ou alguma coisa desse tipo, todo mundo baixa. E é assim que todo software é feito. Agora, por que isso funciona? O que tem de diferente nesse processo? Será que é o processo? Então eu deveria, é só usar o GitHub, que tudo vai funcionar na minha empresa? Tem gente que acredita mais ou menos nisso. Vamos colocar um repositório, como o pessoal de open source usa, que vai funcionar. Não funciona assim. A grande verdade, esse é o principal conceito no mercado, no open source, assim por diante, que vocês têm que entender,
é que a maioria de todo o software que é feito é jogado fora. O que você vê hoje como os melhores softwares de todos os tempos, eles são 1% de todo o software open source já feito. É como se você pegasse todo o software da sua empresa, tirasse 90% deles, ficasse só com os 10% melhores. Esse é o círculo que funciona nos mercados. De todas as startups já feitas, talvez 0,0001% se tornaram hoje o que vocês conhecem como Facebook, como Google. Para cada um Google que surgiu, outras 10 mil startups faliram em algum momento. É assim que você surge com eles. Para cada um software, para cada um mais que ficou no topo, existiram outras 10 ou 20 ou 30 bancos de dados que nunca foram para frente. É assim que funcionam os códigos. Então não é que todo código open source é melhor. Existe um processo nesse ambiente que seleciona o melhor e vai acumulando a qualidade em cima do melhor. Então, à medida que esse melhor vai se tornando cada vez melhor e vai se tornando cada vez mais o topo, mais e mais ele vai acumulando melhoria. Numa empresa não acontece isso. Numa empresa a gente parte do princípio que todo software escrito, ele já foi escrito, portanto tem que ser usado. Eu não seleciono o melhor do pior. Eu não apago esse código, eu não jogo ele fora. E existe um outro lugar onde esse círculo é mais óbvio. Então, é o mesmo círculo de novo. Você faz, executa, checa, vê se está errado ou não, muda a direção. Esse círculo, ele é o círculo mais básico e é o que consegue desenvolver o melhor tipo de qualquer produto ou qualquer objeto. Onde mais existe esse círculo? No que a gente chama de evolução biológica. Todos nós somos o produto, exatamente isso. Seria como se nós fôssemos o MySQL do mundo biológico. É assim que funciona. Para cada uma espécie que sobrevive, outras 10 mil foram para o saco em algum momento. E é o mesmo círculo, o tempo todo. Eu tenho alguma mutação, é como código voluntário. Eu tenho um survival fitness, um ambiente que checa isso. Eu tenho uma seleção natural, que é como código entrando no repositório. Eu tenho reprodução, que é como distribuição. É o mesmo círculo, o mesmo conceito. É assim que funciona e é assim que todas as melhores espécies são passadas de frente a frente. É a sobrevivência do mais forte, mas não é exatamente do mais forte. Então, inclusive, essa é outra frase que todo mundo fala errado, porque o original é survival of the fittest. E fitness não é o mais forte, é o mais adaptado. O mais adaptável é aquele que se mantém à frente. E quando você volta nessa ideia do mais adaptável, aí você começa a entender alguns conceitos. Aquele processo não é a implementação do círculo que funciona. É o entendimento de você ser ou não o mais adaptável, seja sua empresa, seja você enquanto profissional, seja qualquer tipo de atitude que você faça. Caso contrário, se você fica dogmático, se você segue um processo linear, você segue passos e receitas, o normal é que você se extingua, porque é assim que funciona. E no mundo de carreira, o normal é que você seja despedido, obviamente. E enquanto profissional de software, profissionais de prática, uma coisa que eu vejo bastante é o seguinte: muita gente trabalha em empresas, não gosta do trabalho que faz e imagina na própria empresa onde tudo seria melhor, porque eu seria o dono, fazer as minhas ideias, assim por diante. Existe essa ideologia, essa utopia. Essa é a razão errada de se fazer uma startup. E mais ainda, essa é a razão errada de você trabalhar com software. Entendendo que escrever código não é programar. Copiar código da internet, colar no Notepad, jogar no servidor e dar um reload não é programação. Da mesma forma que pegar ingredientes aleatórios na geladeira, jogar numa panela não é culinária. Da mesma forma que espirrar tinta na parede não é pintura. Da mesma forma que assoprar no saxofone sem saber o que fazer não é música. E outra coisa que é importante é que bons artistas vêm de qualquer lugar. Não é porque saiu de Stanford, porque saiu da MIT, porque saiu de uma USP ou da Unicamp que só lá tem os melhores. Também não é esse o caso. Então, não existe essa linearidade, essa correlação de causa e efeito entre origem e resultado. Existe prática, existe entendimento do que faz. Agora, no mundo normal, a maioria de nós
a gente não trabalha em pesquisa e desenvolvimento. A maioria. Então, estou excluindo os casos acadêmicos ou empresas que investem especificamente em novas tecnologias, falando dos 90% de todo o software desenvolvido. O que é a maioria das ideias de startup que você vai ver hoje em dia? Vai ser algum tipo de e-commerce, vai ser algum tipo de classificados, leilão. Geolocalização é a nova moda, então alguma coisa sobre geolocalização. Então vai ter alguma coisa sobre a localidade, redes sociais, obviamente, todo mundo vai querer fazer um. Ou então não, vamos colocar vídeo na internet com o próximo low cat e assim por diante. E ideias, e ideias, e ideias. É uma desgraça. Todas as ideias são as mesmas. E a outra coisa, e voltando de novo à autoajuda, quem leu aqui Lean Startup? Alguns, beleza. Então, para quem não leu, uma das principais ideias que existe no Lean Startup é o que se chama de Validated Learning. É o que o pessoal fala assim, você não sabe para onde você vai. Você acha que sabe, mas não sabe. Então começa a fazer, joga na rua e começa a pesquisar, ver se o pessoal está gostando ou não. Tem até uma coisa meio estranha que nesses programas eles tentam ensinar, você vai na rua mesmo, pergunta pro motorista ali, pro cara da manobrista da garagem, você usaria meu software? Você sai lá no restaurante, você usaria meu software? E aí o pessoal fala, sim, usaria. Aí ele volta assim com uma lista, 100 pessoas falaram que usaria, vai ser um sucesso. Não vai ser. Primeiro que essa pesquisa não vale absolutamente nada. Então isso, de novo, é a maneira errada de se fazer as coisas. Mais ainda, então vou fazer a forma correta. Vou lá fazer um e-mail marketing, mandar pesquisa, joga por e-mail para as redes sociais, volta lá, 60% diz que usaria o software. Também não vale nada, porque esse também é o jeito errado de se fazer estatística. Estatística não se faz dessa forma. Esse é o jeito errado de se buscar respostas. E pior do que isso, além de buscar do jeito errado os dados, é interpretar os dados da forma errada. Porque se você está tão focado no que você faz, você não importa todo mundo falando não ao seu redor, você sempre vai achar um jeito de se justificar no que você está fazendo. É assim que todo mundo costuma fazer. Mais do que isso, mesmo que você olhasse os dados, o maior problema é que para várias coisas fundamentais, não importa se 90% das pessoas disseram que 2 mais 2 é 5. Por quê? Porque eu sei, por leis, por fundamentos, por conhecimentos, enfim, porque já foi provado que não é 5. Não importa que todo mundo aqui diga que é, não vai ser. Eu não preciso fazer uma pesquisa para saber disso. Então, dado que eu sei o que eu estou falando, dado que tem fundamentos sólidos nisso, dado que 2 nos números inteiros, provado com operação associativa de adição, tralá, indo do domínio dos inteiros para a imagem dos inteiros, eu sei que 2 mais 2 é 4. Você pode trazer o Papa aqui para me dizer que é 5, que não vai ser 5. Então não adianta eu jogar um e-mail marketing com uma pesquisa para fazer esse tipo de coisa, porque é óbvio que a resposta está errada. E esse tipo de ação é o que a gente chama de cargo cult. Então hoje eu estou forçando bastante a palavra autoajuda aqui, porque a gente ouve frases feitas o tempo todo. Faça a sua startup, todo mundo consegue. Enfim, todas as mensagens que a gente reserva normalmente para as aulas de motivação corporativa, esse tipo de coisa, a gente está usando como regra de negócios para transformar a sua startup em alguma coisa que funciona. E não é assim que ela funciona. Cargo cult, para quem não sabe, é derivado de uma história no Pacífico depois da Segunda Guerra, onde tinha uma tribo que era isolada do mundo. Durante a Segunda Guerra, os aviões passavam, derrubavam lá os mantimentos para os soldados e alguns caíam nessa ilha. Para os caras da ilha, na verdade existia um deus de aço que de tempos em tempos derrubava comida para eles. Quando acabou a guerra e parou de vir o deus de aço, eles falam, o Deus de aço não está mais vindo trazer comida para mim, o que eu faço? E você vai encontrar nessas ilhas monumentos desse tipo ao Deus pássaro de aço querendo trazer comida. E a gente fica fazendo esse tipo de coisa o tempo todo também. Exemplo, quantos aqui assistiram o filme The Social Network? Nem todo mundo? Interessante, mas todo mundo sabe o que é o filme Social Network, né? Então,
Eu já ouvi várias vezes pessoas falando, putz, esse filme é inspirador, depois que eu assisti esse filme eu fui fazer minha startup e coisas do tipo. O pessoal deriva lições de negócio desse filme. E o que a gente aprende desse filme? Quais são as lições que a gente pode tirar dele? As mais óbvias, que o David Fincher é um bom diretor, que o Aaron Sorkin é um bom escritor, que a fotografia é excelente, que a música é muito boa. Isso a gente consegue tirar, e só. Porque é uma história. Eu não devo tirar lições de negócio, regras, receitas, de qualquer trabalho de ficção. Biografia também é ficção, então não adianta ver. No máximo, se eu quiser extrapolar o que eu posso tirar, é que o Sean Parker é foda. Ele é foda. Ele é foda. É ele que traz o Peter Thiel, é ele que traz o 1 milhão de investimento, é ele que tem as conexões, é ele que faz a roda girar. Ponto. A história não é sobre o Zuckerberg, o Saverin não me interessa e o The Facebook também não me interessa. A história aqui, no máximo que vale a pena entender, é que o Sean Parker é foda. Então essa é a história. Mais do que isso, porque a gente gosta de achar correlação. Não, porque eu também sou nerd que nem o Zuckerberg, porque eu também faço hackathon com shot de tequila, então eu também fico buscando ideias enquanto fico pensando em como comer as menininhas na balada, então é mais ou menos assim, então eu vou virar o Zuckerberg. Não funciona assim. A gente tenta achar as coisas que a gente se correlaciona com quem faz sucesso, tem aquelas listas, as top 10 coisas que os homens de sucesso fazem, e aí você olha a lista, eu também faço isso, então você é de sucesso. Não, você não vai ser. Porque essa lista é ridícula, eu faço qualquer lista com vocês, quer ver? Vamos ver o que eu tenho de comum com vocês. Eu tenho 2 olhos, um nariz, 2 orelhas, estou sobre 2 pernas. Eu posso achar correlação em qualquer coisa. E não quer dizer absolutamente nada. Só porque A veio antes de B, não quer dizer que A deu origem a B. Então, isso não existe. E isso, de novo, é o resumo do que eu quero dizer, como pouco conhecimento é uma das coisas mais perigosas que você pode usar na sua vida. Então, não tenha pouco conhecimento. E, além disso, a gente entra nesse frenesi de está todo mundo fazendo, eu preciso fazer também, esse é o momento. Isso aconteceu em 2001, eu estive lá, deu crash do mesmo jeito, e a gente fica só focando nas coisas que menos interessam. Então, se você vê isso algum dia, pule, não faz sentido. Para quem não conhece, melhor ainda, só lembre da palavra. Mais ainda, porque a gente fica pensando assim, pô, vou ficar do lado dos caras que são foda, porque eles vão me mentorar, porque vai dar certo se o cara estiver do meu lado. Pensa um caso recente, Shoes for You, que fechou. Quem estava do lado dele? Accel Partners, Redpoint, Flybridge, IG Expansions, Buscapé, estava todo mundo. E faliu do mesmo jeito. Então, de novo, não há correlação entre estar do lado de um cara foda e ter um bom resultado. É coincidência quando acontece. Aí, outra coisa interessante. Uma coisa que ano passado o pessoal estava discutindo bastante é que a maioria das startups está fazendo B2C. Um clone do Twitter, um clone do Facebook, um clone do eBay, um clone do Groupon, um clone de todo mundo. Porque isso é tudo que você conhece navegando no Facebook todo dia. Cadê as ferramentas para o mundo enterprise? Ninguém está fazendo. Por que ninguém está fazendo? Porque ninguém sabe fazer. Ninguém trabalhou na enterprise para saber. Você saiu de lá porque não gostava. Como é que você vai ganhar conhecimento para isso? Você não vai. Então, soluções de logística, soluções de supply chain, soluções de manufatura, soluções de estoque, soluções de venda, soluções de compra, você nunca vai fazer. Porque você não sabe como. Não tem como você saber. E mesmo assim, você ainda fica de novo pensando, vou fazer a minha startup, porque você está com essa ideia fixa na cabeça e a única coisa que você lembra é que eu tenho pouco tempo, que eu tenho pouco recurso, portanto, preciso do investidor, preciso de mais tempo, preciso de mais dinheiro. Agora, a resposta mais óbvia para isso não é só você. Pô, você é bonitão, só você precisa de mais dinheiro e mais tempo. Todo mundo precisa de mais dinheiro e mais tempo. O que é que você tem de diferente com todo mundo? Nada, porque todo mundo precisa da mesma coisa. Se você só consegue fazer alguma coisa com mais tempo e mais dinheiro, é o que todo mundo faz. O que ninguém faz é com menos tempo e com menos dinheiro, você fazer muito mais do que todo mundo. Aí é que está o diferencial. São as restrições que fazem as coisas funcionarem.
Só que você não gosta de restrição, você não gosta de estimar, você não gosta de avaliar o que você vai fazer, você não gosta de organizar. Então você não gosta de fazer nada disso. Você nunca vai fazer o que a gente chama de inovação. O que é inovação? Vamos resumir da forma mais simples. Eu preciso sair de A e chegar em B. Você vai falar, putz, em 1 hora? Não, é impossível. Sim, eu sei que é impossível, mas eu quero chegar em 1 hora. Não, só dá para fazer em 10. Eu quero em 1. Só dá para fazer em 1 hora se eu não fizer da forma como eu sei fazer hoje. Porque a forma que eu sei fazer hoje leva 10 horas. A inovação vai estar em fazer essas 10 horas virarem 1. Como é que eu dou a volta ao mundo em 24 horas? Em 1700 é impossível. Você vai levar meses para fazer isso. Hoje é o normal. A inovação foi que alguém inventou uma fórmula que não é pegar um barco e sair dando a volta pelo oceano. A gente vai pelo ar. Se você fizer da mesma forma, tudo é impossível, porque você sabe disso hoje. A inovação está em pegar a restrição que você tem e diminuir ela mais ainda, e encontrar uma solução para ela. Só que se você tem tempo para caramba e dinheiro para caramba, para que você vai inovar? Putz, eu preciso fazer um bom software. Então, coloca 10 milhões aí que vai sair um bom software. Não vai sair. É mais fácil você contratar 10 peões e ficar fazendo eles digitarem. Se você tem dinheiro sobrando, você não precisa inovar. Inovação só existe em mundo de restrição, não em mundo de abundância. E a gente tem inovação hoje em dia porque a gente vive no mundo de restrição. Dentro de uma bolha onde esse mundo não existe, onde você tem dinheiro demais e tempo demais, você não inova nada, obviamente. Então, exatamente onde vocês estão hoje é onde pode, de fato, existir uma inovação, porque você está restrito, você precisa de uma solução que vai trabalhar melhor do que as formas que você conhece hoje. O problema é o que você conhece hoje, que também não é muito. Então, vamos dar um exemplo. Eu estou com essa foto aqui há algum tempo. Quem sabe quem é esse cara? Ninguém? Não, alguém sabe, por favor. Não, pelo amor de Deus. Um pelo menos? Não? Tá bom, vai. Então, vamos lá. Esse cara morreu agora em julho de 2013. Ele é conhecido como o pai de todas as demos. Você sabe. Douglas Engelbart. O que fez esse cara? Vocês vão lembrar que uma das maiores inovações do mundo da computação foi quando em 1984 o Macintosh surgiu e popularizou o mouse. Lembra o mouse? Então tinha até as propagandas, fazendo lá, apertando no mouse e assim por diante. O que ninguém lembra é que o mouse não foi inventado nos anos 80, ele foi inventado nos anos 70. Quem inventou o conceito foi Douglas Engelbart. O que a Apple fez foi produzir em massa. Agora, essa ideia já existia. E esse conhecimento levou 10 anos ou mais para ser refinada e chegar num produto. É mais ou menos o tempo que leva uma boa ideia se tornar um produto. E hoje vocês estão querendo ser o Douglas Engelbart sem ter esse conhecimento. Quando é mais fácil, na verdade, você entender que já existe isso pronto, você deveria já estar vendo em que passo ele está hoje, ver se está pronto para o mercado e levar para o mercado. É assim que grandes negócios funcionam. A maioria das coisas que todo mundo chama de inovação não é inovação, é só redescobrir o que já existia antes. Da mesma forma como Lean Startup é só um resumo do primeiro capítulo de Lean Manufacturing. Da mesma forma que Agile é um resumo do Lean Manufacturing. Da mesma forma que Deming está pesquisando isso há 40 anos. E a gente acha que isso é novidade porque saiu um livro em 2009. E não tem nada a ver isso uma coisa com a outra. Então, esse é o principal erro que todo mundo comete. É imaginar que você precisa de mais porque você tem pouco. Agora, você não teria um Hamlet melhor se você tivesse mais do que 26 letras no alfabeto. Não é isso que torna a literatura melhor. E você não teria uma internet melhor só porque você não está em zeros e uns. A gente só tem 0 e 1 para trabalhar e a gente faz muita coisa com isso. Então, com muito pouco, a gente faz muita coisa. Para acabar, eu acho que o principal conceito é o seguinte. A gente tem uma frase que se chama bons artistas copiam, grandes artistas roubam. Essa frase foi popularizada principalmente para nós que somos do mundo mais nerd, geek, vamos dizer assim, no filme Piratas do Vale do Silício, onde Steve Jobs fala, o ator que faz o Steve Jobs fala isso, e ele é associado com a ideia de piratear, copiar e plagiar. E você para pensar na frase, eu pensei, quem foi que inventou essa frase?
Se você procurar a origem da frase, a frase, na verdade, quem falou foi Pablo Picasso. Aí você pensa, por que Picasso, que é um artista, diria algo bom a respeito de piratear ou plagiar um trabalho, ele sendo um artista? Eu não sei exatamente o motivo, mas a minha interpretação é a seguinte. Bons artistas copiam. Se você é um bom artista, se você se considera minimamente bom, você sabe o que já existe no passado. Se você é um bom pintor, você não vai inventar o seu pincel, você não vai inventar a sua tinta, você não vai descobrir como misturar verde e amarelo para fazer azul. Você não precisa, você vai na loja, você compra. Você vê o livro, tem a técnica. Você sabe copiar. Isso te torna minimamente bom. Isso sabendo as técnicas antigas. Agora, o que torna um artista grande é quando ele, entre aspas, ele rouba a área onde ele trabalha. O que significa roubar? Ele toma para si. É quando surge um Michelangelo e ele se torna o novo referência do mundo artístico. É quando surge um Da Vinci e se torna a nova referência do mundo de engenharia. É quando surge um Steve Jobs e se torna uma referência do mundo de produtos. É assim que você rouba para si uma área. É quando você já está acima do que existe, você cria o próximo passo. Então, bons artistas minimamente copiam. Grandes artistas é o próximo passo onde ele toma para si a área onde ele atua. E a maioria quer fugir do copiar ainda, porque ele acha que vai inventar o grande e dar o grande salto para se tornar o Steve Jobs. Isso não vai acontecer. Você trabalha um passo de cada vez. Então, acho que esse seria o principal conceito. Enquanto profissionais de prática, então, como somos todos nós, praticar e entender o que já existiu, para depois entender como trazer inovação de fato ao mundo que a gente trabalha. Então, essa seria a minha ideia principal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem o resto do dia. Eu vou estar por aqui se quiserem conversar a respeito. Obrigado.